Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, a Feira Livre de Pesqueira. E como sempre, eu queria pedir para você que, se gostar do vídeo, deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal, participe do jeito que você puder. Deixe uma sugestão também. Se encontrar algum erro, pode falar nos comentários. A gente vai corrigir se for o caso e sempre aprender junto. E agora vamos lá, vamos para o vídeo. Antes de existir as feiras livres aqui na região de Pesqueira, né, a exemplo de outros locais do país, era muito comum a figura do caixeiro viajante, que era aquele vendedor que passava pelas fazendas, pelos povoados, pelas povoações, por essas localidades afastadas dos grandes centros. Eles passavam oferecendo produtos de consumo, produtos que não eram produzidos nessas localidades. E para ilustrar esse exemplo, a gente tem Antônio Rodrigues dos Santos, que era um desses vendedores, né? Ele, em 1826, ele fez uma viagem, ele saiu do Brejo, né, em 1826, passou por Simbres e Ipujuca, que talvez seja o Ipujuca dos Britos, né, que fica ali perto de Simbres, pelo roteiro que a gente tem, talvez seja esse Ipujuca, mas ele passou por Ipujuca, por Simbres, por Pesqueira e ia em direção a Buíque. Ele passou, depois de passar por Pesqueira, ele passou por Vazinha, por Girimum, né, o sítio Girimum, a antiga fazenda Girimum, e ia em direção a Buíque. Ele foi fazendo esse roteiro, esse itinerário, mas na altura de uma fazenda, né, Saco da Pedra, que fica na Pedra, ele foi assassinado. Com ele, a gente tem um exemplo do tipo de produto que se vendia, que esses caixeiros vendiam. Ele, na carga dele, ia fazendas, né, que eram tecidos, e bolachas. Pois é, aqui a gente tem um bom exemplo do tipo de produto que se consumia, né, no interior e que esses caixeiros ofereciam. Ele ia com um ajudante dele, um crioulo chamado Manuel, provavelmente um escravo. Os dois foram assassinados. Eles iam a cavalo e, uma curiosidade, eles levavam uma espada. Naturalmente, era uma arma, né, para se proteger no caminho, né, nos perigos do caminho, mas infelizmente foi insuficiente porque eles foram mortos a bala. E esse episódio tão interessante e tão útil para entender o nosso passado estava perdido, mas foi resgatado por Silvânia Lima nesse livro aqui, no Cartas Cimbrenses, né, que tem, né, no livro consta uma lista de depoimentos, de testemunhas a respeito, né, testemunhas do assassinato, né, desse crime, e na descrição, né, no relato dessas testemunhas, ou nos relatos que tem essas informações sobre a carga, sobre o trajeto que eles estavam realizando, os dois, né, o vendedor e seu ajudante, né. Então tá tudo aqui, né? Dá para remontar o quebra-cabeça. Tem informações sobre a estrada, inclusive, né? Dá pra gente entender como é que se transitava do Brejo até Buíque, pelo menos dá pra gente traçar o caminho que se fazia. Então é muito interessante mesmo, vale bastante a pena conhecer. Esse episódio e tantos outros que tem aqui, né? E então, com o tempo, essas localidades que foram se organizando mais, como Simbres, como Pesqueira e outras, como o próprio Brejo, né, o Brejo da Madre de Deus, foram surgindo naturalmente as feiras, que sempre foram mais ou menos como a gente conhece hoje. Esse episódio do caixeiro foi em 1826, né, o episódio do caixeiro assassinado. Pesqueira era ainda uma fazenda, lembrando que em 1826, Manuel José de Siqueira, o fundador da cidade, ainda estava vivo. Pesqueira ainda era uma fazenda, embora muito vistosa, mas ainda era uma fazenda. Provavelmente não havia feira ainda. O primeiro registro de uma feira em Pesqueira, né, que a gente localizou, é de fevereiro de 1836. Né? Em fevereiro de 1836, Pesqueira já tinha uma feira que parece, né, ser uma feira ainda inicial. Então é provável que tenha surgido ou naquele começo de 1836 mesmo, ou antes, né, ou em 1835. Aí Manuel José de Siqueira já estava morto, né? Pesqueira já se formatava para se tornar sede do município de Simbres. Ela já organizava as reuniões da Câmara, né? Os atos públicos já vinham acontecendo em Pesqueira àquela altura. No fim das contas, já havia uma feira. E essa feira inicial, essa primeira feira de Pesqueira acontecia aos domingos, e a existência dela foi usada para fortalecer o requerimento, né, o pedido para que
a sede do município descesse de Simbres, né, da Simbres antiga, da antiga vila de Simbres, né, a sede descesse para Pesqueira, né. Aí, então, a essa altura, Pesqueira já não tinha mais aspecto de fazenda nenhum. O comércio em 1836, o comércio de Pesqueira já era desenvolvido. Pois acredite se quiser, né? É estranho porque ela há pouco tempo não passava de uma fazenda, mas em 1836 em Pesqueira já havia alfaiataria, padaria, açougue e uma feira. Então tudo que haveria, né? Tudo que haveria de ter numa vila, numa sede municipal, já existia em Pesqueira àquela altura. E a localização dessa feira, a gente não conseguiu ainda, talvez a gente nunca consiga saber exatamente onde era, mas pela localização da fazenda, né, da fazenda Pesqueira, que se tornou também o núcleo da cidade, né, o núcleo da vila e depois cidade, né, a feira deveria ser, muito provavelmente, na atual rua Cardeal Arco Verde, que era o terreiro da fazenda Pesqueira e com o tempo se tornou uma rua, né. Além disso, essa localização era boa para o pasto, porque havia pasto ali muito próximo, né? Onde hoje são as terras que a gente chama as terras de Dr. Moacir, sempre foram naturalmente terras de pasto, então é provável que isso era muito importante, né? Onde havia movimentação, se falava em haver pasto, né? Para que as pessoas que chegassem de fora, pudessem alimentar as suas montarias. Então, eu acho que esse era um lugar estratégico para o funcionamento da feira. Em Pesqueira houve durante muito tempo essa feira, uma feira nos domingos, né, na Baixa de São Sebastião. Eu creio que não é a mesma feira. Eu acho que essa primeira feira, ela foi extinta e a feira forte de Pesqueira, a feira mais famosa, foi a feira que até hoje acontece, a feira das quartas, né? Aqui acontece toda quarta-feira, né, semanalmente. Essa sim, certamente ainda é a mesma, ininterrupta, né? Ela foi criada em 1852, no mês de dezembro, pelo Frei Caetano de Messina, né? Quando ele esteve em Pesqueira, uma das coisas que ele fez, ele deixa claro na carta que ele escreveu naquela época, que ele fez muito, né? Ele tentou fazer muito pelo desenvolvimento de Pesqueira, e uma das atitudes que ele tomou foi a criação de uma feira às quartas, nos dias de quarta. Então, muito provavelmente, eu tenho quase certeza que a feira que a gente tem hoje em Pesqueira, a feira forte, a feira das quartas, é aquela fundada pelo Frei Caetano de Messina, porque não há registro, a gente nunca encontrou um registro dessa feira ter sido interrompida. A dos domingos, né, muito provavelmente não é a feira da Baixa, né, a não ser que ela tenha se mantido aos domingos em paralelo com a feira da quarta, e ela tenha mudado de local, por exemplo, mas é pouco provável. Mas a feira das quartas, sim, isso a gente tem quase certeza que é aquela feira fundada pelo Frei Caetano de Messina. Então, é uma feira com muito valor histórico-cultural, sem dúvida. E ela já foi criada na praça mesmo, né? Na praça que hoje é a Praça Dom José Lopes, porque ele fala, né, o missionário fala que a praça já existia. Ele também cita a existência da praça naquele ano, né, em 1852, que havia inclusive construções, boas construções ao redor dela. Então, naturalmente, aquele é um espaço público, né, onde reunia o maior número de pessoas, até pelo espaço, pelo formato. Então, muito provavelmente, a feira já foi criada, né, para funcionar na praça. Inclusive tem uma foto antiga, se a memória não me falha, é uma foto de 1909, uma foto da feira e ela funcionando ali, na praça. Claro que de 1852 para 1909 é um bom tempo, mas é provável que tenha sido sempre ali, porque era um espaço natural para aglomerar pessoas. Essa feira, né, ainda existe em Pesqueira, mas em setembro de 2007 ela foi transferida, né? Ela saiu da praça. Claro que ela cresceu com o tempo, ela não funcionava só na praça. Era uma feira enorme, dizem que é uma das maiores de Pernambuco. Mas em setembro de 2007 ela acabou saindo do centro da cidade e foi transferida para o prédio desativado da antiga fábrica Peixe. Por uma questão natural, né? A feira, pelo tamanho dela, ela já atrapalhava o trânsito, criava problemas para manutenção das ruas, né, limpeza e tal. Então gerava muitos problemas. Então, de forma assim, sem haver outra saída, né,
Isso é natural. Muitas cidades também estão tirando suas feiras livres dos seus centros para espaços destinados especialmente àquilo. Então, Pesqueira foi só mais uma dessas cidades, mas a feira é a mesma. O valor histórico e o valor cultural da feira de Pesqueira continua vivo e merece ser observado e respeitado. A gente, principalmente quando ela saiu da rua, a gente deixou de viver a feira, né? Quando ela era na rua, ela fazia parte do nosso dia, né? Toda quarta a gente, em qualquer lugar que você fosse para Pesqueira, nas quartas você era obrigado a passar na feira, porque o tamanho dela não permitia que você circulasse pelo centro da cidade sem passar por ela, era impossível. Mas é a mesma feira, né? O que interessa é isso, é a mesma feira, é o que interessa. Ela, embora funcionando num espaço fechado, num espaço próprio, mas historicamente é a mesma feira e merece ser sempre cultuada, né? Feira é uma coisa muito cultural. Então, em resumo é isso, Pesqueira tem duas feiras históricas, a de 1836, né? Que funcionava aos domingos e foi usada como um dos elementos para fortalecer a transferência, né? Para justificar a transferência da sede de Simbres para Pesqueira, uma feira que a gente não sabe se é a mesma dos domingos, ao que parece, na verdade, ela foi extinta em algum momento, talvez tenha funcionado em paralelo com a feira da quarta, que é a feira que permanece até hoje, feira fundada pelo Frei Caetano de Messina e que continua com seu valor histórico muito vivo, seu valor histórico e valor cultural. Então, é isso. No extra de hoje a gente vai aproveitar os 199 anos da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, completados agora em 14 de dezembro de 2021. A gente vai aproveitar e vai falar sobre o primeiro capelão da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ele foi o padre João Barbosa, né? Ele foi capelão em Pesqueira entre 1828 e 1829. Ele foi contratado por Manuel José de Siqueira para ser capelão da fazenda e para ensinar aos meninos da família, às crianças da família. Ele passou 2 anos em Pesqueira e saiu da fazenda fugido. E por quê? Porque o inimigo do capitão Manuel José de Siqueira, ele desmascarou o padre e descobriu que o nome verdadeiro dele era, na verdade, João Barbosa, por isso que eu chamei de João Barbosa, mas ele se apresentava em Pesqueira na região como o padre João Patrício Leal. Ele supostamente cometeu crimes e fugiu e acabou chegando a Pesqueira vindo da Paraíba e Manuel José de Siqueira o recebeu e o contratou para esse serviço. O inimigo dele, o capitão Mó Xavier, acusava Siqueira de proteger o padre criminoso, mas Siqueira dizia que não sabia. Siqueira e o filho, né, dele diziam que não sabiam da procedência do padre João Patrício Leal, que na verdade era o padre João Barbosa. Esse episódio também é muito interessante, né? Assim como o episódio do caixeiro viajante que foi assassinado, né? Está registrado aqui, registrado com cartas, né? Com documentos da época, não documentos, né? Mas cartas escritas pelos homens de Pesqueira e de Poço de Patos, pelas duas fazendas, né? E eu registrei também no meu livro, né, no Pesqueira de 1800, né, onde eu falei dos primórdios de Pesqueira como fazenda, e eu falo desse episódio do padre falso, né. Ele, na verdade, nos parece que ele não era um padre falso, ele era um padre, era sacerdote, mas ele se apresentava com um nome falso para se esconder dos supostos crimes que cometeu. Supostos porque ele nos parece também que ele não chegou a ser condenado, mas foi apontado sim como criminoso. Bom, a dica de hoje é essa.